gente vai trabalhar um ponto muito ramá, tá bom? Esse ponto foi um ponto que me pediram. E a gente vai falar desse aspecto da palavra de Deus. A gente vai falar do caráter que nós somos uma igreja muito envolvida com o profético, ok? Somos uma igreja apostólica, mas também atuante, uma casa profética. Então, a gente precisa falar sobre o caráter profético da palavra. Então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre a Bíblia e como ela se encaixa nesse contexto do profético. A Bíblia é a profecia maior. Isso daqui tem que estar... Toda igreja que se move muito no profético, isso daqui é um conceito inabalável, que precisa estar aqui entre nós. Existe uma profecia maior, e essa profecia maior julga todas as demais profecias. Essa profecia maior é a qual vai fazer o crivo, vai fazer a peneira daquilo que está passando. Eu vou falar sobre isso na frente, mas já para a gente entender. Porque a palavra de Deus, ela é infalível, ok? E inerrante. Mas o dom da profecia, nesse tempo, através da instrumentalidade humana, ele pode ser errante e falível. Tá? A gente vai trabalhar sobre isso. Mas isso é importante entender. Mas o dom não vem de Deus, o dom não é perfeito. A instrumentalidade não é perfeita. Passa pelo homem. E aí a gente vai entender aspectos aqui na palavra de Deus e exortações de Deus. Então... para que nós não ficássemos em confusão e para que nós fôssemos uma igreja ativa nos dons, Deus deu para a gente uma forma muito clara de julgar as profecias e a gente vai trabalhar com isso. Para nós sermos uma igreja profética, bíblica, uma igreja bíblica profética. Porque a gente não pode apagar a característica profética, porque ela é extremamente importante. Né? E uma igreja que ela profeticamente, ela trabalha dentro da fundamentação bíblica, é uma igreja muito forte, gente. É uma igreja que tem muito alinhamento, que tem muito direcionamento. Então, a questão não é, me preocupo com o profético, a galera dá umas profetadas, então, joga fora o profético, esquece o profético. Não, então vamos trazer o profético aqui para dentro da palavra de Deus. Vamos alinhar e vamos ser, constantes, firmes e operantes nos dons. Então, ele foi para a edificação, né? Do corpo, da igreja. Então, a gente precisa desses dons, esses carismas, eles são validados pela palavra de Deus, eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Mas a gente precisa lidar com os carismas de uma forma bíblica, né? Você vê que esse problema, ele surgiu quando a igreja surgiu. Paulo, em Coríntios, o negócio era tão que ele teve que organizar os dons. Porque a igreja era tão viva nos dons, que até cultuar estava se tornando difícil. Até, mas quando você for profetizar, espera o outro que está profetizando. Eu profetizava todo mundo junto, eu falo, quem eu ouço, o que eu faço? Ele teve que organizar os dons de tão poderosa que essa igreja era. Então, o que Paulo fez? Paulo falou, não, todo mundo para de profetizar. Não, Paulo veio e trouxe instrução bíblica. Ele organizou essa igreja, ele organizou esses carismas para que eles pudessem edificar. Que é o sentido. Porque você pensa, 3 pessoas profetizando ao mesmo tempo, ninguém pega nenhuma inteira, qual edificação a gente fica na história? O que a gente extrai disso? A pessoa profetizando em línguas. Estou esperando a palavra de Deus. Pastor Ursula, é isso que eu te digo. Não. Eu não recebi o discernimento na hora e não tenho um intérprete. Né? Tem algumas dificuldades. Então, a gente precisa entender como a palavra de Deus nos direciona para que a gente seja livre e atuante. Lembrando que oração em línguas para edificação pessoal, você está livre, tá? Livre à vontade. Aí você não precisa de um intérprete na sua casa. Você não... Agora, quando a gente fala de profetizar, quando a gente fala de levar, aí você tem que ter a interpretação. Então, a gente vai trabalhar aqui. Sabemos que a palavra de Deus é a profecia maior e que toda e qualquer profecia liberada para nós de forma individual ou de forma coletiva como igreja deve ser julgada e submetida a essa profecia maior, a palavra de Deus. Além de conter as características bíblicas ensinadas em 1 Coríntios 14, 13, que a gente vai falar das características da palavra profética, tá bom? Então, aqui para iniciar o assunto, eu vou dar uma resumida, mas aqui está bem descrito, né? A gente vai falar um pouco sobre profetismo, que é um movimento, teologicamente, quando a gente estuda, que a gente identifica na Bíblia, que é quando Deus começa a levantar homens que são porta-voz de Deus para o povo. Né? A gente já tinha o sacerdote que ele ministrava, ele era um intermediário, né? Do povo para Deus. Aí Deus pega e levanta agora quem é de Deus para o povo. E vai iniciar o movimento do profetismo. Né? A escolha desses homens e mulheres era um ato da soberana vontade de Deus. Diferente, por exemplo, a gente tinha os levitas que tinham que ser
específicos da tribo de Levi, certo? A gente tinha algumas funções que dependia de tribo, dependia de linhagem, né? Os reis, a gente foi vendo aquele sistema de monarquia. Os profetas não, era uma escolha soberana da vontade de Deus, não dependia de tribo, de que nasceram, nem de posição social ou de capacidade intelectual. Olha que interessante, a gente vê Deus chamando profetas, alinhando, trazendo para o arrependimento, eles colocando suas mazelas, eles colocando as suas incapacidades e Deus fazendo uma ação poderosa, porque era um ato da vontade soberana de Deus, levantando, purificando, capacitando esses homens. A gente vê Isaías que vai à brasa e toca tantos eventos acontecendo, porque Deus fez de acordo com a vontade dele. E a gente sabe o quanto isso foi extremamente importante dentro de toda a construção daquilo que Deus fez na humanidade. Então, no Antigo Testamento, vemos Deus usando homens e mulheres como Débora, Ulda, Jeremias, Isaías, Amós, entre muitos outros nesse ofício. Eles tinham como propósito, eu destaquei aqui propósitos que são similares ou que se encaixam, ou que se repetem e que a gente vê muito, tá? De característica no ministério profético. Combater a idolatria, principalmente no antigo, né? Exortação à santidade, combater as desordens sociais, anunciar a correção de Deus, apresentar a perspectiva de um futuro melhor. Esses daqui são aspectos importantes e que têm relação com a atuação do ministério profético, né? O ministério profético, ele vai sempre ser um ministério que não vai passar pano para a idolatria ou gerar idolatria, né? Ou trazer esse tipo de cultura. Ele vai sempre combater a idolatria. Vai ser sempre um ministério que vai carregar exortação. Isso, exatamente, o verdadeiro. Exortação à santidade, combater as desordens sociais, né? Que a gente pensa também que às vezes quer isolar a igreja do contexto social. Não, esses profetas eles se levantavam para combater desordens sociais. Aí a gente vê também a influência do profético na política, anunciar a correção de Deus e apresentar a perspectiva de um futuro melhor, trazer esperança, consolo e tudo mais. São características de um ministério profético e características que eu aconselho vocês a observarem em ministérios proféticos, ok? Isso aqui é importante. Ministério profético não é oráculo, tá, gente? A gente vai trabalhar mais isso daqui, mas a gente vai separar. Não é adivinhação. Não vamos misturar as coisas, tá? Ministério profético é algo muito sério, carrega essas características. Se você vê alguém que só fala alguma coisa, só traz esse aspecto é muito místico, pouco fundamentado, tem muito. A gente já sabe o que fazer. Rejeitar o ensino, não a pessoa, tá? Que é muito importante isso, gente. Rejeitem o ensino, não a pessoa. Mas a gente tem que estar preparado aqui, consistente para entender. No Novo Testamento, a palavra irá dizer que o povo reconheceu, por exemplo, Jesus como um grande profeta. Lucas 7,16, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. João 6,14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia de vir ao mundo. E aqui eu coloquei, Jesus falava e agia segundo a vontade de seu Pai. E esta é uma das características da profecia bíblica, tá? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens. Ok? A gente vai ver, 2 Pedro 1:21. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Jesus, de fato, foi um grande profeta, porque Jesus estava constantemente em alinhamento com a vontade de Deus. Ele chegou a falar, quem me vê, vê ao Pai. Quem ouve o que eu digo, está ouvindo? Jesus, ele estava completamente conectado. A gente vai ver que ele é uma expressão, ainda vai ter esse uso no Novo Testamento, né? De quem Deus é. Jesus foi uma expressão total. Você via Cristo, você via o Pai. E Jesus estava ali sem véu, sem sombras e tudo mais. Então, essa é uma característica, tá bom? A gente não profetiza para homens, nem o que vem de homens. Aquele que profetiza inspirado por Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então, tanto no Velho como no Novo Testamento, o profeta, o que ele é? Um canal de comunicação de Deus para o povo. Não falando o que desejavam, mas o que o Senhor lhes ordenava. Ok? Muitas das vezes, inclusive, a profecia ela vai nos trazer um incômodo. Na maioria das vezes, ela não é o que a gente está esperando, não é o que a gente deseja. Ainda mais quando a gente necessita de alinhamento. Óbvio,
tem outros contextos e a gente vai trabalhar. Então, é importante lembrarmos que, de forma coletiva, a igreja é uma voz profética para esse tempo. Isso é importante também. Uma coisa é o ofício, ok? Profeta. Outra coisa, uma voz profética. Por exemplo, eu não sou profetisa de ofício. A Lu é. Eu não sou. Mas hoje eu estou sendo uma voz profética aqui para os nossos discipuladores, falando sobre algo que é a maior, profecia maior, que é a Bíblia. A igreja também tem uma voz profética, e ela precisa ser levada para esse tempo, carregando uma mensagem profética de evangelismo. Então, a gente vai falar sobre salvação e arrependimento, conserto, renovação de mentalidade, ensino, discipulado até que Cristo venha. Então, aquelas características do ministério profético, a gente vê essas características na mensagem da igreja, porque a igreja é uma voz profética. Então, a igreja precisa combater a idolatria, a igreja precisa exortar, a igreja precisa ensinar, a igreja precisa trazer perspectiva de um novo futuro, porque nós somos uma voz profética. Outro ponto importante para tratarmos é que a Bíblia Sagrada, como profecia maior, é infalível e inerrante, como aprendemos acima. Mas o dom de profecia neste tempo não é infalível e inerrante. Isso porque o profeta precisa ter o cuidado e o zelo de falar somente o que Deus mandou e da forma que Deus disse. Leiam Jeremias 23. Eu coloquei aqui Jeremias 23, 28, que é a paulada. Mas leiam Jeremias 23 inteiro, porque aí tem mais paulada. Tem para os pastores, tem para todo mundo. E para os profetas, Deus vai descascar, que eu falo, meu Deus do céu, não queria estar lá nesse dia. Isso é uma profetisa, que eu nem consegui sair do chão. Leiam. Ali Deus vai falar sobre homens que sonham e julgam que aqueles sonhos são de Deus e propagam. Homens que profetizam segundo o seu próprio coração, que falam aquilo que Deus não mandou falar. E Deus vai falar ali o que ele tem contra aqueles profetas. Vamos ler com zelo e com temor, que ali tem muita orientação para nós. Por isso, a palavra nos ensina que a profecia deve ser corrigida e julgada. Precisamos entender o seu objetivo antes de aceitar o que ouvimos. Tá bom, gente? Vocês são ovelha, não gado. Beleza? Todo mundo pensa. Todo mundo aqui é um ser pensante, tem a palavra, o ensino e a instrução da palavra de Deus. Veio uma profecia, você não vai invalidar, mas você vai julgar, você vai entender a fundamentação dela, o que ela está em acordo e tudo mais, para você ver se aquela profecia você vai pegar, ou se ver se, infelizmente, aquela profecia tem características para você rejeitar. E aí você não vai rejeitar a pessoa, você vai rejeitar a profecia. A pessoa a gente ama, abraça, instrui, ajuda e tudo mais. Até mesmo porque, às vezes, é difícil para nós lidar com os dons, né? E ainda mais alguns dons sobrenaturais. A gente, ser humano, tanta coisa. Meu Deus, vou dizer para vocês, quando eu recebo palavra de... como que é, irmão? O que você tem direto, o seu Gabriel? Palavra de conhecimento. É uma luta para mim. Nossa, que dificuldade, que tristeza. Uma palavra de conhecimento para um mestre é uma coisa que fere. Eu fico, meu Deus, e agora? Da onde saiu isso? Não conheço a pessoa. E aí às vezes é muito pontual, né? E aí, meu filho, já vou para aí que vocês vão ver essa pastora chorando. E aí, meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, fala comigo, traz confirmação na palavra, dá um jeito, o que eu faço? É um caos, assim, é terrível. Acho que é por isso que eu recebo umas 2, 3 por ano, para eu não sofrer. É bem pouco que eu navego aí, que eu surfo nesse dom. É bem pouquinho, porque é terrível, mas as pessoas têm esse dom. E pensa como é conflituoso. Então, vamos ter também empatia, né? Vamos ajudar os nossos irmãos a serem aperfeiçoados. O meu filho Gabriel, ele começou a se mover em palavras de conhecimento e está sendo um desafio, né? E aí eu estou ali como mãe, instruindo, ajudando e dando para ele embasamento bíblico. Semana passada ele entregou 3 palavras de conhecimento, graças a Deus todas cirúrgicas. Mas eu fico até curiosa, né? Vontade de falar, como é que é? Como é que acontece com você? Como é que o Diogo, ele fala da convicção, né? Um dom que o Diogo já opera mais do que eu. E o Diogo fala que com ele é uma convicção, é um negócio que entra, que ele tipo assim, não consegue, não tem dúvida, não tem. E aí ele ouve a voz de Deus com convicção. Mas eu penso, gente, para mim isso daí é uma coisa muito louca, é muito, né? Eu fico... E cadê a referência dessa profecia que você vai dar, desse... E é uma coisa muito especial, muito que fortalece, né? O meu filho compartilhou comigo ele faz parte de um trabalho, de um projeto de adolescentes cristãos. E aí ele foi para um retiro com esse grupo, e aí teve uma menina que Deus falou com ele, só para ele chegar lá e falar que Deus a via e ela era muito importante. E aí Deus foi claro com ele, fala que eu a vejo.
usa esse termo, que eu havia e que ela é muito importante. Aí o Gabriel disse que foi, perguntou se podia orar por ela, porque ele já está tendo essa sabedoria, essa instrução, né? Fala que vai orar pela pessoa, ora, coloca as mãos, ora, palavras bíblicas e tal. Essa palavra que Deus te deu, filho, é bíblica, porque Deus a vê e ela é importante. Então você vai orar por ela, abençoar, e você vai ser pontual quando você for falar isso, para ela entender que veio de Deus. Aí a menina despedaçou, porque saiu e falou para Deus, Deus, eu sinto que você não me vê e eu não me acho importante. Então, vocês entendem a importância de ser cirúrgico? Tipo, mudou. Aí o Gabriel disse que a menina mudou completamente, ficou feliz no retiro e agradeceu ele. E eu falei, meu Deus, né, que ousadia desse menino. Eu estou com medo dele agora, que eu fico com medo dele soltar as profetadas. Eu falo, você é filho de uma mestre, vamos trabalhar aqui. Eu falo, Jesus, vou pagar minha língua, Senhor. Então, a gente está trabalhando, está administrando, mas eu sempre falo para ele, olha, o que Deus falar para você nunca vai estar em desconformidade com a palavra. Então, se vem alguma coisa aqui, ó, analisa, ok, o que Deus falou é real, é válido, ela é vista por Deus, ela é importante, então amém. Você vai orar, vai abençoar e no momento que você entender, você vai liberar como uma palavra que é realmente de Deus, sendo pontual. E é difícil, né? É difícil para a gente que está ali no staff, é difícil para quem está com dom, porque são tantas experiências, e aí a gente precisa ter essa empatia, esse amor, mas a gente precisa ser bíblico, a gente precisa saber o que a gente ouve, o que a gente não ouve, a gente precisa julgar as profecias, dar o feedback para o irmão, faz sentido? Olha, isso infelizmente realmente não está acontecendo na minha vida, eu não entendo. Será que Deus não te mostrou de uma forma diferente? Porque às vezes a pessoa, gente, tem a experiência, mas não tem o discernimento. Teve uma pessoa que teve uma visão com a minha casa e ela não me falou a visão. Ela só foi e deu o feedback do que era. E não batia em nada. Mas não batia em nada. Eu falei, meu Deus, e eu orando, falando, Deus, eu já me sondei. Agora o Senhor me sonda. Porque a minha sondagem é sem vergonha, né? A gente sonda, acha que não tem, Deus sonda. E aí o scanner de Deus faz pipi. Não tem orgulho. Aí deu pipi. Não tem pipi. Fala, agora me sonda, Senhor. Que eu me sondei e não achei. E aí entrei nesse processo e não ia. Só que aí depois aconteceu uma coisa. E aí a pessoa ficou sabendo e falou, meu Deus do céu. Aí a pessoa entendeu o que era, né? A pessoa teve uma revelação com uma porta, estava meio aberta, e toda uma situação. Ela achou que era uma coisa e teve uma tentativa de entrarem na minha casa. Ali Deus estava falando sobre isso, sobre o cuidado dele pela casa, era uma tentativa humana, né? E aí a pessoa não tinha entendido, pegou um outro texto que batia, achou que era uma outra coisa. Então, assim, o sonho foi de Deus, só que a pessoa não teve o discernimento. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas vão encontrar dificuldade. O que é que vai aprimorar esses dons, pastor? O que vai aperfeiçoar esses dons? A palavra. E a comunidade dos santos, que vão corrigindo uns aos outros, instruindo uns aos outros, consolando uns aos outros, né? Você corrige, mas você consola também, para a pessoa não desistir do dom dela, né? Porque existe um tempo ali de aperfeiçoamento, e para nós que somos sobrenaturais, vivendo num corpo natural, é muito doido. Né? Às vezes a gente vive umas coisas que falam, meu Deus, como gerir isso daqui? Mas o Espírito Santo está na igreja, ele está edificando, exortando, ensinando, consolando, tá? Então não rejeitem as pessoas, não invalidem as pessoas por situações assim. Sejam sóbrios, sejam sérios, julguem as profecias, rejeitem o que não vem de Deus e ajudem, né? Aquele irmão que às vezes não está sabendo ali como trabalhar com o dom dele, seja uma ferramenta de Deus para ajudar e para que esse irmão seja poderosamente e assertivamente usado por Deus. Então, a palavra de Deus fala que nós devemos julgar as profecias, nós devemos nos guardar dos falsos profetas e nós devemos pedir a Deus discernimento. Tá? Isso daqui é tanto para quem professa quanto para quem recebe, tá, gente? Não é só para quem fala. A gente precisa de discernimento também. Senão a gente toma uma profecia que não era uma profecia para nós e o tanto de gente que eu já vi com a vida bagunçada. Com certeza, né? Se a pessoa achar os olhos dela que for boa, aí que ela já abraça, né? Nunca vi ninguém rejeitando que vai ser milionário, que vai ser não sei o que lá. Eu falo, esse povo, a influência do mamão tá brava mesmo, que o pessoal tá aqui. Mas é uma coisa importante. Então, irmãos, o que é importante a gente entender da experiência? Não é invalidar a experiência, mas a gente deve entender o quê? Que a experiência ela vai sempre fortalecer o fundamento.
Tá bom? Então, toda a experiência que a gente tem com Deus, toda a experiência que Deus nos dá e toda a experiência que a gente tem com o sobrenatural, ela já vai fortalecer um fundamento que existe. Ela vai estar extraída dele. A gente não extrai doutrina de experiência. Vocês entendem? Isso é um ponto importante. A gente não extrai ensino de experiência. A experiência ela é boa, ela é para ser vivida. A experiência é para você viver, não é para você extrair ensino, extrair doutrina. Isso é muito importante, né? A gente tem que entender, compreender, eu diria que o espaço das experiências na nossa caminhada de fé. Porque é a falta de compreensão do espaço que a experiência tem que faz muitas das vezes que a gente caia. Eu vou dar um exemplo para vocês, de uma situação minha que eu vivi, para vocês saberem que a pastora Úrsula também tem seus conflitos com os seus dons e com as experiências que vive e tudo mais. Estava eu outro dia em casa, orando pela casa, intercedendo, tudo tal. Estava no corredor orando e o Espírito Santo de Deus me impeliu. Começa a orar em línguas. Começa a profetizar em línguas. Falei, amém, né? Vou fazer. E aí comecei a entrar no Espírito e orar no Espírito. Aí o que acontece? Enquanto eu estava orando, na minha cabeça, estava na linha também. Aí eu fiquei, tá bom, estou tendo a tradução do que eu estou orando ou estou orando simultaneamente? Na mente e em espírito. A resposta? Não sei. Se alguém souber, me conta. Que até hoje não descobri o que estava acontecendo. Mas enquanto eu falava, aqui na minha cabeça, a oração acompanhava aqui, no meu idioma. Qual foi a experiência que eu vivi nesse dia? Tudo o que eu falava eram palavras de exaltação, de adoração e entronizando Cristo. Todas. Essa foi uma experiência que eu vivi. Aí eu vou ensinar para vocês como é que se começa um falso ensino com base na experiência. Chega a pastora Úrsula no domingo, que viveu essa experiência e traz um ensino. Quando nós estamos falando em línguas estranhas, a gente só está adorando. É isso, só isso. Tem uma fundamentação bíblica para ensinar isso? Tenho, gente? Não tenho. A experiência é inválida que eu vivi? Não, de forma nenhuma. Mas eu posso extrair ensino, doutrina dessa experiência? Não, porque ela é uma experiência. Jesus curou cego falando, pôr na mão, mandando barro, mandando lavar. Vocês entendem? Aí o que a pessoa fala? Agora, cura de cego é com barro. Entendeu? Todo mundo vem aqui, vamos passar lama, vai lá e lava. Eu crio um método, eu extraio... Eu crio um método, eu extraio uma doutrina de uma experiência. Gente, a experiência do cego que foi curado com barro foi real? Foi espiritual? Foi verdadeira? Foi Cristo? Jesus só curou cego com barro? Vocês entendem? Gente, uma coisa simples que faz uma confusão lascada. A experiência, a gente não extrai doutrina dela. Todo mundo aprendeu? Viveu sua experiência maravilhosa com Deus, incrível. Aproveita essa experiência, fortalece sua fé, seja encorajado. Pode compartilhar, mas você não extrai doutrina dela. Você não prega, ensina e fala que é isso aqui. Por que não? Deus tem multiformas de fazer as coisas. Então, eu vivi essa experiência, ela é válida. Nem eu entendo muito bem até hoje o que foi. E não preciso, porque eu estou submetida a Deus. Ele faz comigo o que quer, o que Ele mandar fazer, eu faço. E Deus não me deve explicações. Então, não sei se eu estava tendo a tradução, ou não sei se eu estava orando simultaneamente, no espírito e na mente. Mas a coisa mais importante que eu tenho que fazer disso é viver essa experiência, entender o quanto ela edificou a minha casa, a minha família, a minha fé, o ambiente do meu lar e não extrair ensino dela. É o tipo de coisa que eu nem compartilho de altar, gente. Vou ser bem sincero para vocês. Se Deus me falar, compartilha X experiência, ok. Mas se não, para não trazer confusão. Porque tem gente que já pega para si. Ah, não, porque aconteceu com a pastora Úrsula, é isso. Quando a gente ora em línguas, a gente está só adorando. Se tem pessoas que já profetizaram, por exemplo, em línguas e teve um tradutor e estava trazendo uma profecia, então quer dizer que é só adorando, né? A gente não tem fundamentação bíblica para argumentar. Então a gente não extrai ensino. Então sempre que alguém compartilhar uma experiência e vir com ensino, você fala, irmão, valida a sua experiência. Mas esse ensino aqui eu vou ter que deixar ele de lado, porque eu já tenho o ensino aqui, fundamentado. Tudo o que nós precisamos já está na Bíblia, tá, gente?
A gente vai ter experiências, a gente vai viver muita coisa em Deus, a gente vai acessar o sobrenatural, vai ser maravilhoso. Mas tudo que a gente precisa para ensinar, instruir, para salvação, para caráter cristão, para relacionamentos, para prática da fé, está na Bíblia. Não ficou faltando nada. Tem alguém aqui que acha que ficou faltando alguma coisa? Para a gente orar por você? Glória a Deus. Amém. Então, vamos falar aqui sobre 3 aspectos da profecia, que isso daqui para vocês vai ser a peneira, tá? Diga assim, peneira. Diga, a partir de hoje, eu vou passar na peneira. Tá? Então, são 3 peneirinhas, gente. A palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 13, irá nos instruir em relação ao propósito das profecias. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, primeira coisa, a profecia, ela o quê? Edifica. Tá bom? A profecia, a palavra profética, ela fortalece e constrói. Ela traz edificação para o corpo. Isso é muito importante. Né? A profecia que vem de Deus, ela vai promover edificação para quem os ouve. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Não tirou proveito? Não tem nada que tire proveito, não edifica, não constrói. Essa característica da edificação, ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, né, gente? É que eu sou tiete da palavra de Deus. Aí eu fico, meu Deus do céu. Mas olha que incrível o termo que é usado. Edificar. Você só edifica algo em cima de um fundo? Então não dá para ter profecia que não esteja fundamentada na palavra. Porque como ela vai edificar? Como você constrói se não tem um fundamento? Toda palavra edifica. Então toda palavra automaticamente ela precisa estar fundamentada. Você não constrói se você não tem um fundamento. Então, olha o entrelaço perfeito do ensino da palavra de Deus. Em contraponto, falsas profecias muitas vezes desmotivam, desanimam e até destroem. Né? Quando você vê desânimo, destruição, outra coisa, gente, confusão. A palavra de Deus irá lhe agregar, acrescentar algo com clareza e fundamentação, e não deixar confuso, com dúvida, medo ou sem direção. Tem gente que recebe uma palavra profética e sai perdido. Sem direção, bagunça tudo a cabeça da pessoa, nem perde tempo, meu irmão. Se não tem clareza, se não tem fundamentação, objetividade, se não alcança, se não edifica, e a gente vai ver aqui, exorta e consola, na paz de Deus, só. Tá? Façam isso. É um conselho. Pessoal, vai ajudar a evitar muita confusão na vida, no ministério. Tá? Isso daqui é muito importante. A palavra profética, ela não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Ela é do jeito que a Bíblia fala que ela é. O dom de profecia opera do jeito que a Bíblia fala que opera. O profeta opera do jeito que a Bíblia fala que opera e pronto, acabou, gente. Ou a gente se submete ou a gente não está submetido a Cristo. Se a gente quer ser uma igreja submetida a Cristo, a palavra de Deus é assim. É do jeito que a palavra de Deus fala que é da forma que vai ser. Lu, depois você pega o meu celular para mim, por favor? Obrigada. Segundo ponto, a profecia exorta. Então, a palavra profética é uma ferramenta poderosa de exortação e alinhamento. Ela manifesta o amor de Deus por nós, pois o Senhor corrige aos que ama. Hebreus 12, 6. E o zelo santo do Senhor pelos seus e pela sua obra. Deus tem zelo santo. Ele vai corrigir, ele vai alinhar, ele vai chamar para a santificação. É comum vermos na Bíblia muitos profetas com perfil exortativo. E esse chamado à santidade é indispensável para a vida cristã. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Fomos escolhidos, chamados para isso e seremos alinhados, corrigidos e levados para esse caminho de santidade e irrepreensão. Terceiro ponto, a profecia, ela consola. A profecia também pode ter a finalidade de trazer conforto e consolo para quem recebe. Muitos precisam de uma palavra de esperança e esperam uma resposta de Deus que pode vir através de uma profecia. Porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem a serem consolados. 1 Coríntios 14, 31. O Espírito Santo é um consolador e usa pessoas para transmitirem palavras de conforto quando precisamos. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e Eu repeti essa daqui, já li. O texto é outro que eu vou ler agora. Jeremias 23, 31. Analisando essas características, podemos facilmente identificar se o que estamos recebendo provém de Deus ou se é meramente humano, ou proveniente de
em ação, que é um ponto aqui que precisa ter zelo, tá, gente? Jeremias 23, 31. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. O que é oráculos, gente? Adivinhação. Você, tá. Pronto, acabou. Cadê? A edificação, a exortação, o ensino, a consolação. É só adivinhação. Vocês lembram do escândalo do profeta do Facebook? Ou do Facebook, para quem prefere? Que era um cara que, quando ele era convidado por uma igreja, ele entrava na igreja, achava os seguidores e conseguia pelo menos alguns nomes, às vezes um CPF ou outro, ele memorizava e profetizava. E aí, quando ele foi descoberto, foi um rolo. Gente, a Bíblia já tinha descoberto o cara há muito tempo. Porque ele chegava lá, tem aqui, fulana, papapá. Aí às vezes chamava, você é seu CPF, o cara me chama e fala, meu nome, meu CPF eu sei, agora eu tô querendo, manda. Ai, o nome, o CPF. Oh, ele falou o CPF. E o seu CPF, a não ser que você esteja no Serasa e Deus está falando do seu CPF, né? A não ser que seja essa a questão aqui em jogo. Cadê a exortação, a consolação, a edificação? Oráculo, adivinhação. Esse daí era pior, porque ele nem adivinhava, nem o demônio ele tinha. Ele fazia, ele estava mais desqualificado. Ele mesmo fazia a pesquisa, estava pior a situação ali. Exatamente. Mas você sabe o que dói? O flerte da igreja com o misticismo. Você entendeu? Porque a igreja falou o CPF. A gente prega que você é perdoado dos seus pecados, que você é lavado, remido, tem graça. O pastor Tião falou que você tem autoridade para ligar no céu e na terra. E a igreja apática, às vezes, o CPF, falou o CPF dele. Chega para o parente, lá na minha igreja o cara adivinhou o CPF da mulher. Chega, não, você não sabe o que aconteceu na minha igreja hoje. A pessoa pensa, o que aconteceu? Teve gente curada, batismo, não sei o que lá. O cara falou, adivinhou o CPF da mulher. O cara é férias. Isso é profeta. Profeta que nem aquele ali que fala CPF, eu nunca vi. Falo, eu também não, estou procurando. Estou procurando esse profeta aqui na Bíblia. A gente ri, mas, gente, cuidado para não sermos nós os que flertam com esse misticismo, esse impressionamento com a adivinhação, tá? Deus, ele pode trazer e desnudar uma pessoa na hora de uma profecia? Pode, porque ele conhece a vida, o interior, mas vai vir a palavra de exortação, de edificação, de consolação. Se Deus falar, sei quem tu és, te chamo pelo nome, papapá, aí vai vir a palavra profética. Não vai ser o seu nome, o seu CPF, mais nada. Deus não sabe só o seu nome, o seu CPF. Deus sabe tudo sobre você. Deus te conhece por inteiro. Deus não vai trazer alguém para falar o teu nome e o teu CPF. Se ele tem uma palavra profética para você, ele vai trazer ou exortação, ou edificação, ou consolação para a sua vida. Deus não é Deus de brincadeira não, gente. E a gente precisa ter seriedade. Porque isso daqui fere pessoas. Isso aqui fere pessoas, gente. Isso daqui fere pessoas de uma forma que depois a gente vai ter que ter um trabalhão. Então eu coloquei aqui, os dons, os carismas são reais e uma bênção para nós, mas eles funcionam segundo a palavra. Não há legalidade para os carismas irem além da Bíblia. Vocês entendem isso? O que tem autoridade final? A Bíblia. O carisma, por mais que ele seja de Deus, ele não tem autoridade para ir além da Bíblia, ok? Isso é muito importante. Me perdi já. Não vou usar a segunda palavra, legalidade para os carismas a lerem da Bíblia. Eles são para edificação, e você só edifica, como eu falei, sobre um fundamento. Dons que não estão edificados sobre o fundamento levam à ruína. Então, o carisma, ele é de Deus, ele é uma bênção, mas ele não tem esse lugar de autoridade final, ok?
autoridade final é da palavra. Então, aqui, 1 Tessalonicenses 5:20, eu coloquei a referência para falar sobre o encorajamento para a gente não desprezar, tá, gente, as profecias. Eu coloquei, quero encorajar a todos a não desprezar as profecias. Contudo, é necessário estarmos atentos e julgá-las, identificar se ela edifica, exorta e ou consola nosso coração, além de avaliar se a pessoa que está entregando essa profecia e sua mensagem condizem com seu testemunho de vida cristã. Isso é importante a gente analisar também. Então, nesse ponto aqui, a gente vai e reforça, tanto que a Lu e o Vitor comentaram sobre a importância do testemunho também de vida desse profeta e tudo mais, não só o resultado. Então, a gente vai finalizar antes do almoço e para a gente entender, pastora, como fica o lugar da revelação, né? Quando a gente fala assim de palavra, até onde eu vou dentro desse aspecto do ensino. Depois do almoço a gente vai falar sobre termos teológicos, não se assustem porque a gente vai simplificar, mas a gente vai falar sobre hermenêutica, a gente vai falar sobre exegese, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso que é importante. A gente entender a interpretação bíblica, como constrói, os limites que a gente tem ali. Mas revelação, eu estava no banho falando com Deus sobre isso, eu falei, Deus, como que eu ilustro, né, a revelação, esse entendimento da revelação que a gente recebe e a gente pode externar. E Deus falou para mim, pensa numa fotografia antiga, qual era o método de fotografia. Eu pensei, falei para Deus e Deus falou, é isso. Então eu vou compartilhar para vocês qual foi o meu diálogo com Deus. O aspecto da revelação que nós temos, ela é como a revelação de uma fotografia. Quando você tira uma foto e depois você revela, o que você tem ali que foi revelado vai ser a ilustração de um cenário que já existia. Um cenário real que existia. E você vai ilustrar, porque a partir do momento que você ilustrou, você passa para todo mundo a fotografia e todo mundo vê aquele cenário que é real, que existiu. Como que a gente opera na revelação bíblica, né? E isso atinge muito a nós que somos ministros e ministramos também de plataforma. Toda a revelação que eu tenho é uma didática que Deus me dá para ilustrar um cenário bíblico que já existe. E Deus me dá a habilidade de ilustrar isso para que eu mostre para todas as pessoas, e quando as pessoas olham a fotografia, elas veem aquele cenário bíblico que é real e existe. Isso é revelação. Mostra algo que não está lá, que não é o cenário que existe, que não está fundamentado, já é um problema. Tá? E a gente vai trabalhar isso aqui quando a gente for falar agora de exegese e hermenêutica, mas para vocês entenderem, tá? Não é que não tenha a revelação, claro que tem, porque Deus nos dá a didática, Deus nos dá essa capacidade de ilustrar, mas a gente ilustra, a gente usa a didática para trazer fielmente a ilustração, para facilitar, para que todos vejam algo que já existe, tá bom? Não é uma pintura, gente. A gente não pinta um quadro. Porque se a gente pinta um quadro, a gente vai falhar, a gente não vai ser exato, vai ter características nossas ali. A revelação não é um quadro que a gente pinta, é uma fotografia que a gente tira e revela para as pessoas, tá? Ela é exata. Ela é perfeitamente aquele cenário. E aí a gente vai, através da capacidade que Deus nos dá, poder ilustrar para as pessoas. As pessoas vão olhar e vão falar, agora eu vejo ali aquela, isso e aquilo. Isso que é revelação. Agora, uma super revelação. Nada a ver com a Bíblia. Não ilustra nada. Né? Irmãos, hoje eu trouxe aqui porque eu tive uma visão, um sonho. João viu os 4 seres viventes. E aí Deus me chamou e falou, bora alecrim dourado. Vem cá, que eu quero te mostrar algo mais. Algo melhor, mais especial. O que vocês não sabem, irmãos, é que atrás do trono, onde João não viu, tinha também um papagaio. E Deus me mostrou esse papagaio. E Deus falou para mim, profetiza, filho do homem, como papagaio. E onde você chegar, você vai abrir sua boca, as pessoas vão se impressionar. E agora eu quero chamar vocês para receber a unção do papagaio. E aí começa a ensinar que são 5 seres, não são mais 4. A Bíblia diz que são quantos? João viu quantos? 4 é 4, meu irmão. Se tiver o 5º, a gente vai descobrir quando a gente estiver lá, tá? Aqui ficamos com os 4.